Vamos lá então, moçada. Hoje é dia da gente atender um dos pedidos, das sugestões que foram feitas aqui no canal por vocês. E um quadro que eu costumo gostar muito em outros canais e outros criadores de conteúdo, que é o quadro de perguntas e respostas, né? Acho que é uma maneira de aproximar um pouco mais o criador do público. E é sempre válido essa interação um pouco maior e tal. Então é uma coisa que eu vejo com bons olhos e pretendo fazer aqui. Cê pergunta, Zé responde. Vai ser esse o nome do quadro, gostei. Você pergunta, Zé responde. Não tem muita cucharra aqui não. Desde já agradeço a todo mundo que mandou pergunta, né? Foram várias perguntas, mais de 30. E por conta disso, enfatizo que eu não vou responder todas que foram feitas nesse vídeo. Mas outros serão feitos, outros vídeos serão gravados nesse quadro, nessa série, para poder responder as perguntas que estão pendentes e outras que vierem a acontecer no futuro, beleza? Então, se sua pergunta não foi respondida agora, não se preocupe que ela será em breve. Dito isso, vamos às perguntas que eu selecionei para hoje aqui. A primeira pergunta, então, é do nosso inscrito, acho que ele é o mais raiz de todos, que é o Dragon Batata, que ele tá aqui desde o primeiro vídeo do canal, eu acho. Se não é do primeiro, é do segundo, então ele tá aqui há muito tempo. E ele mandou uma pergunta para esse vídeo agora que foi o seguinte: eu sei que isso pode parecer meio estranho, mas para qual time você torce? Sempre que eu gosto de algum canal eu tenho essa dúvida sobre a pessoa. Ignora que a pergunta não tem nada a ver com o canal. Bom, primeiramente, não se preocupe com essa questão de a pergunta não ter a ver com o tema do canal, porque o quadro é para isso mesmo, é para fazer qualquer pergunta que você achar interessante. Pode ter a ver com o tema que a gente discute aqui ou não. Pode ser outras coisas, curiosidades, enfim. Então, quanto a isso, sem problema. Em relação ao time que eu torço, pode parecer muito estranho, mas eu torço pro Grêmio. Eu digo estranho porque eu sou um baiano que torce pro Grêmio. E não, eu nunca fui pro Rio Grande do Sul. Eu não tenho parentes do Rio Grande do Sul e ninguém me ensinou a torcer pro Grêmio. Eu escolhi esse time. E é uma coisa que todo mundo sempre estranha quando eu conto aqui, né? Os que moram aqui, quando perguntam meu time, eu digo que é o Grêmio, todos eles ficam surpresos porque não é nada comum. Eu não conheço nenhum outro gremista aqui da cidade. Obviamente tem algum perdido aí, mas eu não conheço nenhum. Aqui tem muito torcedor do Flamengo, do Vasco, dos times de São Paulo e tal, mas do Grêmio não. Então é uma coisa um pouco incomum, né? Eu gosto muito de futebol, muito mesmo, é um hobby que eu tenho há muitos anos e uma coisa que eu consumo. Já consumi mais, mas eu ainda gosto bastante. Então eu assisto muito futebol. E eu até cogitei durante um tempo ter um canal para falar sobre futebol. Só que eu acho que aí eu não assisto tanto assim, a ponto de alimentar um canal sobre esse assunto. E aí deixei de lado essa parada, né, esse projeto. Mas é uma das coisas que eu gosto muito aí nessa vida. Eu sou um torcedor um pouco desequilibrado, vamos dizer assim. Eu sou muito tranquilo em tudo na minha vida, mas quando é para torcer para time de futebol eu perco um pouco o balanço. Obrigado, Dragon Batata, pela pergunta. A segunda pergunta é do Halby. Halby1, Halby1, não sei, eu vou chamar de Halby porque eu acho que é mais fácil de ler dessa forma. Ele pergunta: de onde você é? Seu canal é muito bom, man. Primeiramente, agradeço muito pelo elogio, valeu pela moral aí, tamo junto. E eu sou de Juazeiro, na Bahia, uma cidade do interior da Bahia. Não é tão pequena assim, é uma das maiores cidades do estado, mas não é uma cidade grande, é uma cidade mediana de 230 mil habitantes por aí. Uma cidade já quase na fronteira com Pernambuco. Quase na fronteira com Pernambuco, não. Na fronteira com Pernambuco. Se eu quiser sair da Bahia e ir para Pernambuco, eu pego meu carro aqui em 5 minutos eu tô lá. É só atravessar uma ponte. Bem mais longe de Salvador eu tô do que do outro estado, né? Essas curiosidades aí. Então eu sou do interiorzão do Nordeste. Nascido aqui, moro aqui, mas durante muitos anos da minha vida eu morei numa cidade aí sim, bem pequena, chamada Sobradinho, que é aqui perto, tem 20 e poucos mil habitantes. Então eu passei minha infância e minha adolescência toda ali. Então toda vez que eu falo de esse anime foi uma febre na minha infância. Pronto, eu tô falando da minha infância em Sobradinho, uma cidade bem pequena. Bom, é isso, sou do interior da Bahia. Talvez meu sotaque não dê a entender, mas é porque meu sotaque não é da Bahia. Ele é muito mais parecido com o do interior de Pernambuco, porque culturalmente falando, a cidade onde eu tô ela é muito mais parecida com o sertão do Nordeste do que com o recôncavo baiano, enfim. Obrigado pela pergunta, Halby. Em seguida, nós temos a pergunta do Guaxinim, que é um cara que também está sempre comentando aqui, dando aquela moral. Ele fez 3 perguntas. Primeira, quais foram as suas principais inspirações para começar um canal analítico sobre animes e mangás? Segunda, qual foi o primeiro anime e o primeiro mangá que você assistiu e leu? E terceira, quantos anos você tem? Essa da idade muita gente perguntou, acho que foi até a que mais foi perguntada por vocês, né? Umas 3 pessoas diferentes perguntaram. E eu vou começar por ela porque é mais fácil de responder do que as outras, né? Eu tenho 28 anos. Eu sou de 1995, já fiz meu aniversário esse ano. Tenho 28 e é muito estranho porque no meio da comunidade otaku, eu sou quase um tiozão.
Eu sou jovem, 28 anos é jovem, mas perto dos otaku que tem por aí pela internet, eu sou um tiozão. Que a média do pessoal é 16, 15, 17, 14 por aí. E é muito estranho pra mim, porque na minha vida toda eu sempre fui um dos mais jovens em todos os meios que eu me meti. Na minha rua, a molecada, eu era o mais novo disparado. Na escola eu era o mais novo da minha sala porque eu pulei um ano. Na faculdade eu era um dos mais novos também. No meu grupo de amigos hoje em dia eu sou o mais novo. Então é muito estranho quando você é na verdade o tiozão da história. Quando você é mais velho do que a média, você fica se sentindo um pouco diferente pra quem se acostumou a ser o jovem da parada, né? Em relação ao primeiro anime e o primeiro mangá, o primeiro anime eu tenho quase certeza que foi Pokémon, quando passava na Record. Como eu acabei de dizer, eu sou de 95 e Pokémon passou na Record em 99/2000. Ou seja, eu tinha ali 4, 5 anos, bem criança. Pokémon é um anime para essa faixa etária e foi uma febre naquela época. E eu assisti e vivi essa febre. Eu gostava muito de Pokémon. Inclusive do jogo de Game Boy, que na época a gente jogava meio que era difícil de instalar, era difícil de conseguir, não era tão simples assim o emulador. Pelo menos lá em Sobradinho não tinha tanta gente que conseguisse fazer rodar, não. Então tinha um certo perrengue em relação a isso, mas eu sempre gostei muito de Pokémon. O primeiro mangá que eu li é fácil de responder porque eu só tive na minha vida um único capítulo de mangá físico, que é o capítulo 1 de Yu Yu Hakusho, que era uma obra que eu já gostava por causa do anime do Cartoon Network, ali pelos de 2003, 2004, eu com 8, 9 anos. E um belo dia eu tava na banca de revista e tinha o volume não, o capítulo 1 de Yu Yu Hakusho. E aí eu pedi pro meu pai comprar e esse foi o primeiro mangá que eu li na minha vida, sem dúvida, né? Nunca tive curiosidade de comprar os outros, né? O 2, o 3, nada. Nunca tive curiosidade de colecionar mangá nenhum. E o que eu leio pela internet. Então, o primeiro mangá, a primeira experiência que eu tive com quadrinho japonês foi Yu Yu Hakusho. Porque foi a única experiência que eu tive com quadrinho japonês até, sei lá, uns 15 anos de idade, quando eu comecei a acompanhar One Piece. 13, 14, quando eu comecei a acompanhar One Piece. Aí eu comecei a ler mangá, mas pela internet. Então, essa resposta de qual o primeiro que eu li é fácil. E a outra pergunta é quais foram as inspirações para começar um canal. Aqui já é muito difícil dizer porque a ideia de criar um canal, para mim, foi uma ideia que eu já vinha maturando há muito tempo. Na verdade não é bem maturando, não é porque assim, eu particularmente sou uma pessoa que como é que eu posso dizer? Minha cabeça não para muito. Eu sou tranquilo, eu sou calmo, mas eu tô sempre pensando em alguma coisa. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque já há muito tempo, acho que em 2014 ou 15, essa série que eu gravei de Dragon Ball Não Tem História, que ela foi gravada em 2021, ela foi 80% tirada de coisas que eu já tinha pensado em 2014, 2015. Que eu só estava pensando de bobeira. Eu ficava especulando assim, não, se algum dia eu tivesse um canal no YouTube, sobre o que eu falaria? E aí eu fui e pensei sobre essa série de vídeos para explicar os pontos positivos da história de Dragon Ball. E os argumentos que eu pensei lá atrás foram os que eu terminei usando em 2021. Só que lá atrás isso era só uma especulação. Existia a ideia de criar um canal no YouTube, mas eu não tinha intenção de criar realmente um canal no YouTube. Eu só estava brincando, pensando, especulando na minha cabeça. Só que, de alguma forma, né, ainda que eu não tivesse intenção de começar o canal, de alguma forma a ideia já estava lá. E aí o tempo foi passando e um belo dia eu digo, não, eu acho que eu posso. Por que não? Por que não abrir um canal para falar de anime e de mangá? Então não teve um canal específico que me influenciou a fazer isso. Era uma ideia que de alguma forma já estava na minha cabeça há muitos anos, ainda que eu não tivesse muita intenção de botar em prática, né? Tipo, como diz a música, de tiozão, né? Que é a ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Mas ela já estava ali na cabeça. Mas para não dizer que não teve nenhum, eu vou colocar um canal aqui que de alguma forma me influenciou, que foi o canal do VideoQuest, do Kitsune. Em que sentido? Porque vendo o canal dele foi que eu vi que realmente tinha gente no Brasil fazendo canal sobre anime com uma pegada crítica, ou como você disse, com uma pegada analítica, porque a maioria dos canais aqui é de lista, comentário semanal de capítulo, resumo, não sei o que, não sei o que. E o Kitsune não, o Kitsune tinha um canal de crítica e eu gostava muito desse canal. Então isso de alguma forma pelo menos me mostrou que era possível. Eu não coloco ele como inspiração diretíssima porque o meu modo de fazer crítica é muito diferente do dele. Meu modo de analisar é muito diferente do dele. E eu não comecei o canal por causa dele. Mas, querendo ou não, ele me mostrou que esse caminho era possível dentro do YouTube BR, né? Foi o mais perto que eu tive de ter uma inspiração, vamos dizer assim. Obrigadão, Guaxinim, pela pergunta. Em seguida, nós temos o Dr. Ken, que fez várias perguntas aqui, 6 perguntas para ser mais exato. Dr. Ken que também está sempre dando uma moral, comentando, elogiando, dando apoio, pelo que eu já agradeço. E ele pergunta aqui, ó. 1. Planeja continuar analisando Hajime no Ippo? Planejo sim. Na verdade, quando eu fiz aquele primeiro vídeo,
E eu não tinha a intenção de fazer mais vídeos porque o pessoal que pediu para analisar Hajime no Ippo naquela época, eu acho que eles não acompanham mais o canal. Era o Maicon Silva, né, que foi um inscrito muito importante pra gente aqui no início. Também quando o canal era bem pequeno ele já tava lá dando apoio. E ele que gostava desses animes de boxe e tal, e ele pediu para fazer Hajime no Ippo e eu fiz naquela época. Mas ele não assiste mais, então eu fiquei achando que não tinha mais ninguém com interesse de me ver falar sobre essa obra. Mas nos comentários de algum desses vídeos recentes, não sei se foi Megalobox ou outro, alguém, pode ter sido até você ou outro, não vou lembrar direito, perguntou sobre Hajime no Ippo e aí eu falei exatamente isso. Pô, eu não sabia que o pessoal tinha interesse e tal, por isso que eu não quis fazer mais. Mas aí, tanto ele, esse cara que fez a pergunta, disse que tinha interesse, como alguém chegou na resposta desse comentário e disse, não, eu também tenho interesse, tá? Então eu tô vendo que existem algumas pessoas interessadas nesse vídeo e eu pretendo fazer sim, alguns vídeos mais de Hajime no Ippo. Então eu vou fazer sim. 2. Quais são os seus projetos futuros para o canal? Eu tenho 2 desejos muito claros para esse canal que são, primeiro eu queria conseguir fazer 2 vídeos por semana. Claramente é uma coisa que eu ainda não tenho condições de fazer com consistência, não é? Mas é uma coisa que eu queria, porque a gente sabe que o algoritmo do YouTube, ele prioriza quem produz mais. 1 vídeo por semana é muito pouco. 2 é também muito pouco. A partir de 3 é que começa a ficar bom pro algoritmo, né? Mas 3 eu com certeza já não consigo fazer. Mas eu gostaria de fazer mais vídeos porque de alguma forma isso daria mais chance pro canal, né? E outra coisa que daria mais chance pro canal também que eu queria era arranjar... É porque eu não ganho, eu não ganho nenhum dinheiro com o YouTube, então não tem nem como eu pagar um editor. Mas eu queria muito, de alguma forma, melhorar a edição dos vídeos, assim, drasticamente. Melhorar de uma forma que eu não consigo fazer, eu mesmo. Porque tem vários vídeos aí que eu vejo que tem o conteúdo muito bom. O texto do vídeo é muito bom. Mas ele está colocado num vídeo que é só uma gameplay passando de fundo. Então isso afasta muita gente, porque no YouTube, na maioria dos formatos que tem no YouTube, a edição vale mais que o conteúdo, verdade seja dita. Então quando é só uma gameplay, a galera vai embora, a galera não assiste por muito tempo, e não assistindo por muito tempo não tem retenção, e não tendo retenção, o YouTube quebra suas pernas. Então a edição ajudaria o canal, mas também porque eu faria um produto mais satisfatório até para mim. Porque eu acho que o texto de muitos vídeos está muito redondinho, está muito bom e deveria ser complementado por uma edição à altura. Tipo o vídeo de Tokyo Revengers eu gosto muito, o vídeo de Yu-Gi-Oh! Eu gosto muito, o primeiro vídeo de Hunter x Hunter eu gosto muito, esse vídeo de Inuyasha agora eu gosto muito, o vídeo do arco Granola em Dragon Ball Super eu gosto muito, entre muitos outros. Tem alguns vídeos que eu não acho que ficaram tão bons assim não, mas alguns eu acho que eu consegui fazer uma parada boa e a edição meio que dá uma puxada para baixo. Então, não digo que seja um projeto, mas é um desejo que eu tenho pro canal. Fora disso, aí eu posso chamar de projeto pro canal. Tem alguns, entre aspas, quadros que eu quero fazer, né? Eu quero fazer mais vídeos analisando personagem, eu quero fazer mais vídeos analisando cenas específicas, eu quero fazer mais vídeos analisando estruturas de roteiro, enfim, essas coisas todas. Então, isso sim eu tenho planos para fazer, projeto de fazer. Aliás, até a ideia de criar quadros pro canal, porque eu acho que engaja mais o público, né? Quadros mais temáticos também é uma coisa que em algum momento eu pretendo fazer. Terceira pergunta. Acha que tem alguma chance de analisar Hokuto no Ken? E ele diz assim ainda, não sei se é assim que se escreve. Você escreveu certo. É exatamente assim. Eu só tava esperando alguém pedir. A verdade é essa, porque Hokuto no Ken é uma obra que eu gosto bastante, já li completo. É um mangá que eu gosto muito, acho bem legal e é muito importante, né? Ele é basicamente o avô do shonen moderno. Se Astro Boy é o bisavô, Hokuto no Ken é o avô. Então tem muita importância, é uma obra que eu gosto e eu só tava esperando alguém pedir. Agora que você pediu, já botei na lista e vai ser feito. Em algum momento vai ser feito, pode ter certeza. Quarto, biscoito ou bolacha? Bolacha. Para você ver como é que a Bahia funciona, é um estado muito grande e muito rico em culturas, eu acho que lá para os lados da capital de Salvador, por ali, Feira de Santana, eu acho que o povo chama de biscoito. Mas aqui no norte da Bahia, que é uma cultura sertaneja do cangaço, aqui a gente fala bolacha. E se Juazeiro fala bolacha, é porque o certo é bolacha. E não tem muita conversa quanto a isso, não. Quinto, Goku ou Luffy? Goku. Eu acho interessante essa questão porque a comunidade otaku hoje tem como unanimidade que o Luffy é um grandíssimo protagonista. Muito bom, muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado. E essa mesma comunidade, no geral, menospreza o Goku. Você vê vários criadores de conteúdo que acham o Luffy top e o Goku medíocre. Sendo que o Luffy é tipo os 80%, 90% inspirado no Goku. O Luffy é basicamente um Goku com alguns detalhes diferentes. Mas a base do Luffy é Goku. Aí como é que o cara vê essa discrepância toda? Provavelmente é porque ele não assistiu Dragon Ball ou só assistiu há muito tempo e não revisitou pra ver a riqueza do personagem do Goku, né? Aí fica com essa coisa do Luffy é muito bom, o Goku é medíocre. Com aquela imagem de que o Goku é o protagonista típico de Shonen e tal, e não é. Ele é um personagem que se ele não é complexo, ele é
sofisticado, ele tem nuances. E aliás é um vídeo que eu pretendo fazer em algum momento, da dificuldade de se escrever o Goku, porque é um personagem que tem nuances e os roteiristas do GT não pegaram essas nuances. Os roteiristas do Super no anime não pegaram essas nuances e talvez até o velho Akira esteja perdendo um pouco a mão. Enfim, o Ruffy é um bom protagonista também, tá um grande protagonista, mas eu vou ficar com o Goku, porque foi o Goku que inspirou o Ruffy e não o contrário, certo? Não foi o Goku que copiou 80% do Ruffy, sim o contrário, então o Goku. Sexta pergunta, Joe ou outros protagonistas? Eu realmente acho que o Joe tá muito ali entre os melhores protagonistas de todos os tempos de Shonen, né? Talvez o melhor, ele é muito bem escrito, ele tem camadas, ele é um personagem muito instigante. Exatamente como eu disse lá no primeiro vídeo que eu analisei Asta no Joe. Eu não duvido, eu não me surpreenderia se eu fosse fazer uma lista dos melhores protagonistas e eu colocasse o Joe em primeiro lugar, não. Ele é realmente muito, muito bom. Mas, se eu for escolher pela minha preferência pessoal, eu vou escolher um que fez parte da minha infância, né? Aí eu vou escolher o Yusuke Urameshi. De Yu Yu Hakusho, que é um baita protagonista também, e que eu conheço desde moleque e gosto dele desde moleque. Mas se for para tentar analisar de uma maneira um pouco menos parcial, talvez o Joe seja o melhor. Talvez. Do que eu li, né? Também. Tem muita coisa que eu não conheço. E por último, ele disse que não é uma pergunta, apenas um agradecimento por existir. Pô, meu irmão, muito obrigado por essas palavras. Eu que agradeço o seu apoio em todos os comentários que você faz, pelas perguntas que você mandou e por gostar do meu trabalho. Tipo, eu que sou grato pela moral que vocês me dão, pelo apoio que vocês me dão. O canal é muito pequeno, mas eu não sinto falta de nada. Eu estou muito satisfeito com a comunidade que está aqui em volta desse canal, porque é uma comunidade muito boa. Engaja bem, apoia o trabalho, argumenta. Quando quer discordar, discorda, mas sabe ser educado. Então assim, vocês são pica. Então eu que agradeço por vocês estarem aí. Tamo junto, Dr. Ken. Muito obrigado. O próximo é o Porquinho da Índia, que fez basicamente 3 perguntas, né? Primeiramente ele pergunta se eu pretendo voltar com Chainsaw Man, seja analisando o mangá ou fazendo uma análise geral da temporada. Pretendo sim. Vocês sabem que Chainsaw Man foi uma obra que eu tentei comentar semanalmente, mas desisti porque eu vi que esse formato de comentar semanal não serve pra mim, eu não gosto de fazer, eu não consigo extrair o melhor conteúdo daquela forma e eu acho meio chatão de fazer também. Então não deu certo ali, mas eu tinha o plano de esperar terminar a temporada pra fazer um vídeo só falando dela como um todo. Já passou há muito tempo, ela acabou e eu perdi o bonde, né? Perdi o timing, mas eu pretendo trazer sim, provavelmente analisando o mangá, como a gente costuma fazer, né? Analisar alguns capítulos, alguns volumes, e aí traz uma análise bonitinha de Chainsaw Man. Pretendo fazer sim, porque é uma obra importante, né? Uma das mais importantes da atualidade, não dá pra ser ignorada. E aí ele faz outras 2 perguntas. Qual o maior defeito na narrativa de Dragon Ball? Ignorando o Super, porque o bichinho já nasceu mal das pernas, segundo ele disse. E se há algum ponto em Dragon Ball que eu julgo tá acima da média dos mangás atuais. Em relação a defeito na narrativa de Dragon Ball, tem alguns, né? Alguns específicos, por exemplo, eu acho o Zenkai um grande erro de roteiro. O pessoal até tem quem discorde, né? Já teve um certo debate aí nos comentários do vídeo, acho que do Goku Black, mas eu acho o Zenkai um grande erro de roteiro que Dragon Ball cometeu em algum momento. Mas eu vou elencar aqui 2 coisas que eu não vou dizer que são erros de narrativa, mas são 2 coisas que me incomodam e que perpassam Dragon Ball como um todo. A primeira coisa é o excesso de transformações. Na verdade mesmo, eu sou bem radical quanto a isso. Se dependesse de mim, só existiria o Super Saiyajin 1 e só o Goku seria Super Saiyajin. Ele seria realmente o guerreiro lendário, o guerreiro das lendas, que só nasceu ele na raça e só ele consegue se transformar e só existe o Super Saiyajin. Não tem 2, 3, God, nada. Só tem um Super Saiyajin. Aí o Akira que se virasse para escrever, para manter a história interessante. Aí o problema dele não é meu. Eu reconheço, obviamente, que muitas coisas foram conquistadas, muitas coisas boas aconteceram com Dragon Ball por meio de outras transformações. O Gohan com Super Saiyajin 2 é maravilhoso. Eu gosto desse ego superior agora do Vegeta recente. Então tem outras coisas. Não tô dizendo que as transformações são todas ruins, entendeu? Só que pra mim, e aí como eu falo, eu não digo que é um defeito da narrativa, mas pra mim seria muito mais interessante que só tivesse realmente uma transformação, que não tivesse a narrativa de Dragon Ball se estruturado em torno de transformações, tá? E a outra coisa é as próprias esferas do dragão. Eu acho que as esferas do dragão são artefatos que deveriam estar diminuindo de importância na obra e não aumentando. Porque, querendo ou não, é um artefato que permite que você faça o desejo que você quiser. Facilita muito o roteiro. Ele é um facilitador, de certa forma. Então você tem que botar várias limitações. E para mim, em vários momentos foram feitas gambiarras para que a esfera pudesse resolver alguns conflitos da história. Em alguns momentos as esferas foram usadas para retirar consequências graves que o Akira tinha botado na história dele.
E eles estão multiplicando esfera, né? Esfera de Namekusei, super esfera do dragão, esfera do país do Granola. Então eu acho que eles deviam estar fazendo o contrário. Vai deixando a esfera de cantinho, vai deixando a esfera inutilizada e arranja outras maneiras de resolver esse conflito, ao invés de simplesmente apelar para um artefato mágico que faz tudo. Não vou dizer que chega a ser um defeitaço, mas aqui eu acho que já tem algum probleminha assim quanto a isso. E se existe algum ponto no qual Dragon Ball está acima da média dos mangás atuais, na verdade eu acho o seguinte, para mim, se um mangaka estudasse a estrutura de Dragon Ball muito atentamente e reproduzisse, fizesse um mangá novo reproduzindo a estrutura, não copiando coisas óbvias, né? Tipo fazer um protagonista parecido com Goku ou fazer uma história com... Não, a estrutura, o modo como o Akira coloca o enredo sempre para dar para frente e etc. O roteiro das lutas e tal. Alguém que estudasse isso e reproduzisse faria um dos melhores shonen da atualidade. Ou seja, eu acho que Dragon Ball ainda é muito atual. Se Dragon Ball estivesse sendo lançado hoje, ele como um todo estaria no top. Ele seria do top de One Piece. Top de One Piece que o Jujutsu Kaisen estaria entre os melhores. Ele não ia ficar no meio da tabela, não. Então, para mim, Dragon Ball ainda é atualíssimo. Ainda tem muito a ensinar a quem quiser entender como funciona o shonen. Não só o shonen, vou além. Como funciona o roteiro de uma história de ação. Quer aprender a escrever roteiro de uma obra de ação? Leia e estude atentamente Dragon Ball. Então, eu acho que Dragon Ball permanece muito e muito e muito atual. Eu até tinha o plano de fazer um quadro no canal que chamava Ensina Akira. Aí voltando pro futebol um pouquinho, não sei se vocês já viram essa página do Instagram, que nem sei se existe mais, mas existiu durante um tempo, que chamava Ensina Romário. Que basicamente o cara pegava um atacante famoso da atualidade qualquer, perdendo um gol, e aí ele ia lá procurar algum lance do Romário que fosse parecido e no qual o Romário tivesse feito o gol. E aí ele botava, ensina Romário esse cara a fazer gol que ele não tá sabendo não. E baseado nisso eu pensei em fazer um Ensina Akira, que eu ia pegar coisas nas quais mangás famosos atuais erram e que o Akira acerta e ia dizer Ensina Akira. Eu já tinha os 3 episódios planejados, que era Ensina Akira pro Oda, Ensina Akira pro Togashi e Ensina Akira pro Horikoshi de Boku no Hero. Só peguei cara grande pra dar logo polêmica logo, pra o nego encher meu saco mesmo. Mas não sei, eu acho que desisti desse quadro, não sei. Muito obrigado pela pergunta, Porquinho da Índia. E para finalizar, nós temos a pergunta do Riei, que é um inscrito que todo vídeo tá aqui comentando, dando apoio, ajudando. Um cara formidável aqui pro canal, né? E ele pergunta assim, ficou sabendo da treta com o Matt, do Cartoonizando, né? Eu botei essa pergunta aqui nesse vídeo porque se eu deixar para os outros vídeos ela vai ficar mais datada ainda, né? Porque a polêmica já passou há um tempinho e quanto mais tempo passa, mais ela fica velha. Então vamos comentar logo enquanto é tempo. Fiquei sabendo dessa polêmica e eu achei muito curiosa no início, porque no início eu tava vendo assim, o pessoal tava me dizendo que era assim, não, o cara foi cancelado porque ele falou mal de canal de React, ele falou que não gosta de React, e porque ele falou que brasileiro só copia gringo. Eu achei isso muito curioso, muito estranho, porque eu digo, porra, o cara vai ser cancelado por uma besteira dessa? Dizer que brasileiro copia gringo é um fato, não é opinião. É um fato. Boa parte do YouTube brasileiro é copiado do gringo. Boa parte dos memes brasileiros são copiados dos gringos. Boa parte da discussão política do Brasil é copiado da discussão gringa. A esquerda brasileira copia a esquerda americana e a direita brasileira copia a direita americana. Muito da discussão social que a gente tem no Brasil vem dos Estados Unidos. Então isso é um fato puro e simples. No geral, eu lamento esse fato. É uma pena que a gente viva de macaquear o que acontece lá fora, mas tem aspectos positivos também. O Brasil é um dos países que tem uma discussão política mais intensa por causa disso, por causa que a gente dessa forma copia os Estados Unidos, que são o país que tem uma discussão política bem intensa. O Brasil é um dos países que mais tem uso de rede social, é um país que está mais engajado, que está mais na vanguarda dessa nova sociedade, dessa nova era de uso de rede social, etc., porque a gente copia os padrões americanos, que também fazem isso bastante. Então o Brasil, em certos aspectos, é um país muito avançado nessas discussões políticas e sociais, que eu não estou dizendo que é bem feita, a discussão política do Brasil é ridícula, é uma piada, mas só o fato de existir uma discussão intensa, nesse aspecto específico, nos coloca na frente de muitos países do mundo. Então é um ponto positivo da gente ficar macaqueando os Estados Unidos. No geral é um fenômeno negativo, claro, porque é ridículo você ficar copiando o que acontece nos outros países sem trazer nada próprio, né? Mas é um fato, o cara vai ser cancelado por dizer um fato. E a questão do canal de React é a opinião dele, mas é a opinião dele, o cara vai ser cancelado por causa disso. Eu particularmente também não sou muito fã de React, porque eu acho que React é conteúdo preguiçoso. Claro, eu não tenho moral nenhuma para chamar conteúdo de ninguém de preguiçoso, porque minha edição de vídeo é ridícula. É uma não edição. Praticamente não edito o vídeo. E o Cartoonizando, quando ele falava de preguiça, ele falava mais de edição de vídeo do que qualquer outra coisa. Mas é porque eu, enquanto consumidor do YouTube, eu sempre priorizei muito mais o conteúdo do que a edição. Eu tenho para mim que edição de vídeo é que nem letra de música. É um bônus.
Um vídeo ruim, um vídeo onde o conteúdo é ruim, não vai ser salvo por uma edição boa. Assim como uma música ruim não é salva por uma letra boa. Ao passo que um vídeo que rigorosamente não tem nem vídeo, mas o conteúdo é bom, é um vídeo bom. Essa é a minha leitura, é o modo como eu vejo, né? Tem canais aí que nem fazem vídeos. O cara só bota uma imagem estática e fica falando, e eu gosto muito, porque o que ele fala é muito relevante. Então, quando eu digo que React é conteúdo preguiçoso, ele é preguiçoso do ponto de vista do que está sendo dito, do roteiro mesmo, que é o que me importa. É preguiçoso do ponto de vista da edição também, geralmente, né? Mas aí eu já não ligo tanto. Agora, do ponto de vista do conteúdo, sim, é muito preguiçoso. Não quer dizer que todo mundo que faça React seja preguiçoso. O problema é que o React virou uma onda, né? O React foi uma moda no YouTube quando ele surgiu, ali por 2014, 2015. Passou um bom tempo com alguns fazendo, mas ali embaixo, né, o YouTube teve outras modas, tipo podcast, corte de podcast e tal. E agora o React voltou à moda. E quando é uma moda, vai ter muita gente querendo surfar nessa onda. Os caras estão vendo que é um jeito fácil de ganhar dinheiro, de ganhar view, de ganhar like, de ganhar inscrito. E aí eles vão lá e surfam a onda, e se o cara só tá lá para ganhar dinheiro, inscrito e like, ele não necessariamente sabe fazer aquilo. Então ele se aproveita e faz de qualquer jeito. Então nesse sentido eu concordo com ele, eu não gosto muito de React. O React que eu gosto é assim, se o cara conseguir desenrolar um conteúdo bom ali no ao vivo, uma análise ali no ao vivo, beleza. Se ele conseguir ser engraçado ali no ao vivo, beleza. Se não, não me serve. É isso. Eu não consigo entender por que muita gente não gosta de ver um vídeo X, mas gosta de ver alguém reagindo ao mesmo vídeo X que ele não queria ver o vídeo, né? Não queria ver o vídeo original, mas quer ver alguém reagindo ao vídeo. Eu não consigo entender isso. Na minha cabeça não entra. Tô dizendo que estão certo ou estão errado. Tô falando que na minha cabeça não entra. Então, assim, o cara que é do React que é bom é o cara que se ele estiver fazendo um React sobre um vídeo, que ele consiga analisar aquele vídeo ali do bate pronto, sem precisar de roteiro. Se ele conseguir fazer isso, pronto. Ele é um bom canal de React. Se não, não. Pra mim o critério é esse. Infelizmente a maioria não consegue. A maioria que eu vi até hoje não consegue. Então é um formato que me interessa muito pouco. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o cara foi cancelado por falar um fato e por dar uma opinião que não tem nada demais. Ele não gosta de React e pronto. Como eu também não gosto. Mas não, né? Depois que eu me inteirei da polêmica, eu vi que ele não foi cancelado porque ele disse isso. Ele foi cancelado pelo modo como ele disse isso. E aí eu acho que ele passou do ponto, sim. Porque ele começou a abrir um monte de canal brasileiro de React e começou a ridicularizar, ironizar. Oh, essa thumbnail é horrível. Oh, não sei o que, isso aqui é mal feito. Aí eu acho até antiético, se você quer saber de verdade. O cara apontou o dedo pra alguém e disse, essa thumbnail é uma porcaria desse cara. Ah, não sei o que. Aí passou, né? Passou um pouquinho. Se ele tivesse falado enquanto React, enquanto formato, não gosto de React enquanto formato, 10-0. Agora apontar o dedo e falar que isso aqui é uma porcaria, que isso aqui, aí desvirtuou. Então eu entendi o cancelamento dele. Fora, claro, aquele negócio de ele ficar menosprezando, eu tenho vergonha de onde eu nasci, eu tenho vergonha de onde eu sou. Brasileiro é tudo não sei o que. Cara, o brasileiro copia muita coisa do gringo, copia. Mas assim, não é como se o YouTube gringo fosse composto só de gênio, não. O YouTube gringo é medíocre também. Tem gente boa, tem gente ruim, mas a média é baixa, o sarrafo é baixo da média. Na gringa e no Brasil. Os gringos não são gênios, os gringos não são excepcionais. Eles fazem um conteúdo na média tão ruim como o nosso, vamos dizer assim. Tão ruim ou tão bom como o nosso, tô dizendo, mais ou menos do mesmo nível. Então esse negócio de ficar menosprezando o Brasil para enaltecer gringo, é claro que é uma coisa que vai gerar revolta. Até porque é uma coisa um pouco ridícula, porque se ele fosse morar na gringa, os caras de lá iam ver ele como beleza, é um cidadão de segunda classe. Então o cara menosprezar o povo dele, a galera dele para puxar o saco de quem pisaria na cara dele é uma coisa um pouco ridícula, né? Na minha visão é assim que funciona. Claro que eu não tô dizendo que ele tem que puxar o saco do Brasil, dizer que o Brasil é o melhor de todos, entrar num patriotismo burro. Mas entrar num negócio também de ficar de lambeção com o gringo não tem nada a ver também, né? O negócio é olhar as coisas de maneira equilibrada, seja do Brasil, seja de fora. E se ele visse de maneira equilibrada, ele veria que o YouTube gringo é medíocre também. A produção de rede social, o nível é medíocre. Claro que teve gente que passou do ponto, né? Ele falou essas coisas, foi cancelado, muita gente desinscreveu e até aí tá dentro do jogo. Mas teve gente que passou do ponto, teve gente que ameaçou ele, teve gente que mandou ele se matar, e aí obviamente tá errado, né? Obviamente é uma reação desproporcional e o cara não mereceu isso. Ele só falou uma bobagem ali e tá tudo certo. Ele também não é um bandido, não é um marginal. Ele é um cara que falou uma coisinha ali, pronto, beleza, não concordou, faça sua crítica e segue o jogo também. E aí eu não conheci o canal dele e eu fui ver por causa dessa polêmica. De fato, o canal dele é bom. Claro,
ele faz vídeo de iceberg e iceberg não é um formato que ele inventou, né? É um formato que ele copiou dos gringos. Então tem um probleminha aí. Mas o canal dele é bom, bem editado, bem roteirizado, bem pesquisado. Então o cara faz um bom trabalho, não tem como negar. Espero que ele volte a produzir, porque seria muito ruim, mesmo que ele fosse um youtuber péssimo, ele não é, mas mesmo que ele fosse, seria muito ruim que alguém deixasse de fazer vídeo no YouTube por conta de um cancelamento exagerado, porque ele só falou uma besteira, também não é por causa disso que você vai querer que o cara suma da internet. E pior ainda pelo fato do canal dele ser realmente bom, então ele perder um bom criador de conteúdo por uma besteira dessa é uma coisa lamentável. Então eu espero que ele volte, espero que ele se tranquilize, bote a cabeça no lugar, não faça nenhuma besteira, e quando ele tiver mais calmo, mais estável, mais tranquilo, ele volta a produzir o conteúdozinho dele numa boa, porque ele é bom, ele é bom. Eu não acompanho, não vejo vídeos sobre cartoons, não é um segmento que eu acompanho, mas ele é um bom criador sim, não tem como negar não. Agora vem o plot twist, sabe o que é o melhor de tudo? Ele falou que ele tem vergonha da terra de onde ele é. Ele é daqui do lado, ele é de Petrolina. Eu falei hoje mais cedo no vídeo que eu moro na divisa entre Bahia e Pernambuco, e a cidade de Pernambuco, que está perto da minha cidade, é Petrolina. E quando eu descobri isso, eu fiquei de cara, porque eu nunca ia desconfiar que aqui na região tivesse um youtuber tão grande, o cara com quase 1 milhão de inscritos, que morasse aqui nessa região. Nunca na galáxia que eu ia desconfiar disso, eu fiquei de cabelo em pé. Eu digo, eita, pô, o cara é de Petrolina, meu irmão. Enfim, não tem nada a ver nessa de ter vergonha da região. Pô, que nada, meu irmão. Que nós é do cangaço mesmo, nós tiramos uma onda e acabou a conversa. Meteu o louco mesmo. Tamo junto. Enfim, então essa treta aí obviamente saiu do controle, como sempre sai na internet, as pessoas não têm muito limite, mas quem se manteve na crítica do que ele disse, eu entendo a crítica ao que ele disse, porque realmente ele falou umas bobagens aí, mas passar do ponto não dá, né? De toda maneira, amigos, eu não gosto de react, e o brasileiro copia gringo mesmo, então o que é que se vai fazer também quanto a isso, né? Não pode ridicularizar o amiguinho, ficar esculachando a thumbnail do amiguinho, aí eu acho caído, aí eu acho nada a ver, mas de resto ele não falou muita mentira não. Bom, e também não adianta querer meter o supla do cangaço também, ficar falando inglês no meio das frases a troco de nada, porque, pô, pelo amor de Deus, né? De toda maneira, meus amigos, muito obrigado, Riei, pela pergunta. O vídeo já tá ficando muito longo. Eu só respondi algumas poucas, tem várias outras por responder ainda, que serão feitas em outros vídeos, tá? Aos pouquinhos a gente vai respondendo perguntas e fazendo essa interação com vocês. Desculpa aí pelo vídeo grande, eu já reduzi o máximo que eu pude. Eu ia fazer 10 perguntas, depois 8, agora 6. E mesmo assim ficou grande, mas... enfim, nós estamos aí pra isso, né? Muito obrigado a quem veio até aqui, quem ouviu tudo. Dá o like aí, ajuda o canal pra ver se a gente chega em 2.000 inscritos. Quem sabe algum dia a gente chega em 2.000 inscritos. E até a próxima. Valeu, valeu.